virada do ano fazendo 1001 planos para conquistar o mundo. E aí chega o primeiro dia útil e falta energia até para começar o dia. Quem dirá um ano inteiro? Então hoje eu começo diferente. Em vez de tentar abraçar o mundo, começo pequeno, um passo de cada vez. Com paciência, cuidado e a tranquilidade de quem entende que não é preciso correr para avançar. Porque basta se colocar em movimento, que o resto vem depois. Naturalmente, aos poucos, mas cada vez mais rápido. Bem-vindos à minha sexta-feira. Frio? Bom dia! Ventinho gelado, hein? Nossa! Hoje eu acho que a temperatura tá bem diferente da sensação térmica, porque esse vento, -7 a temperatura, -15 de sensação térmica. Tá um friozinho aqui. Nossa, tem gente correndo, gente andando de bicicleta. Mas é bonito ver o lago congelado. Esses dias foram bem bonitos, assim, bem frios, mas com neve bonita, sabe? Hoje é 2 de janeiro. Eu não gravei vlog ontem, 1º de janeiro, descansei depois do Réveillon. O último vlog que eu postei, que você deve ter visto, foi do Réveillon e tal. E aquele dia tava bem frio, com bastante neve na rua. E tem sido assim, esse final de ano, apesar de não ter tido neve no Natal, a gente não teve nosso Natal branco, como se diz, né? Quando é o Natal com aqueles floquinhos de neve. Mas tá bem frio e no Réveillon não faltou neve. Eu tô meio com preguicinha hoje, primeiro dia de trabalho do ano, mas tá custando um pouco a pegar. Eu tinha planos para sair, não para sair, porque eu tinha que comprar uma coisa para fazer outra coisa dentro de casa. Não sei, que eu tô ainda em nível, ai, não é nível, esqueci a palavra. Tô ainda em clima de final de ano. Na verdade, segunda é meu aniversário, 5 de janeiro é meu aniversário, e para mim eu considero que o ano só começa depois do meu aniversário. Mas enfim, eu tenho algumas coisas para fazer, então de qualquer maneira eu tenho que trabalhar. E vou trazer você comigo e a gente vai ver o que esse dia traz de bom pra gente. Porque todo dia sempre traz alguma coisa de bom. Às vezes traz alguma coisa que é óbvio, que é obviamente boa, às vezes traz lições. Vamos lá, o que ele vai trazer pra gente? Bom dia! Uma das coisas que eu tinha pensado em fazer hoje era sair para comprar, acho que é tripa de porco. Que é usado para você fazer linguiça, salsicha e tal em casa, que eu quero fazer, porque eu tenho um acessório para KitchenAid que faz e eu adoro. Eu tava querendo fazer umas linguiças de frango. Só que, como eu falei, hoje eu tô meio assim, né, aquele final de ano, você não quer muito sair de casa, tá frio pra caramba lá fora, e eu descobri que tem na Amazon. Então eu vou comprar na Amazon, entrega amanhã e, sei lá, segunda é meu aniversário, então não vou trabalhar segunda, não vou fazer essas coisas na segunda. Lá pra terça-feira eu devo fazer. Então, se você ainda não é inscrito no canal, tá aqui um bom motivo para você se inscrever agora, que a gente vai fazer linguiça em casa nos próximos vlogs. E bom, chega amanhã e aí eu posso fazer. Então não preciso sair de casa para isso.
decidi, já que o dia tá assim, né, tão friozinho lá fora, aconchegante e tal, por que não fazer um pão pra gente comer aquele pão quentinho feito em casa? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer um pão, vou tentar fazer a receita mais simples possível, um pão caseiro, mas não é de fermentação natural, é de fermento mesmo químico. Químico não, é fermento não, peraí. O químico é... Não, é fermento, não é o químico, mas não é fermentação natural. A gente vai usar fermento natural. Como é que é o nome desse? Fermento biológico, lembrei o nome, fermento biológico. A gente vai usar fermento biológico e eu vou fazer... Tô esquecendo as palavras hoje. Eu vou fazer pão integral, eu vou usar farinha integral, porque eu gosto de usar farinha integral sempre que eu posso, porque tem mais fibras, tem um pouquinho mais de proteína, tem nutrientes que a farinha branca não tem, e é bom também porque ela sacia mais, ela traz mais saciedade. Quando a gente come a farinha branca, que na verdade é um carboidrato simples, açúcar, a gente fica com fome muito rápido, ela não... A gente, como eu posso dizer, é uma energia que o nosso organismo usa muito rápido, então eu sempre prefiro, se eu posso, usar a farinha integral, porque é uma energia que o nosso organismo vai consumindo pouquinho em pouquinho. Isso ajuda também a evitar o pico de insulina quando a gente come. Enfim, é mais saudável. Então eu vou fazer. É um pouquinho mais difícil, o pão às vezes não fica tão macio e tal, tem os seus problemas, mas é aquela coisa, né? O equilíbrio. A gente dá de um lado para receber do outro. Acordo cedo, céu todo branco, café passando, cheiro devagar, janela embaça, dedo desenhando, o mundo lá fora tenta entrar. Meias grossas, blusas gigantes, silêncio bom quase... Bom, eu dei só uma misturadinha básica, só pra massa se juntar, e eu vou deixar ela descansando por uns 15 minutinhos pra deixar o glúten desenvolver. Ela tá assim, tá vendo? Ela já tá quase que toda junta, digamos, mas antes de formar aquela bola, que é quando a gente faz pra sovar mesmo, basta a gente ver que tá tudo incorporado, tá tudo misturado. O ideal é a gente deixar um tempo pro glúten desenvolver. Então eu vou cobrir agora com filme plástico e vou deixar aqui uns 15 minutos e aí eu vou voltar e aí sim, depois desse tempinho de descanso pro glúten desenvolver, é que eu vou sovar a massa. É aí que vem o trabalho pesado e aí que realmente a batedeira vai ajudar pra caramba. Eu tenho um problema que a minha cozinha, ela é um pouco fria, sabe? Então talvez eu deixe um pouquinho mais, eu vou ver como vai indo as coisas e bom, e depois a gente vai ter que resolver o tema de deixar essa massa crescendo de um jeito que eu consiga fazer um espaço quentinho para a massa crescer, porque aqui na cozinha é difícil. Bom, agora que eu já deixei desenvolvendo uns 15 minutos, eu vou, obviamente, tirar o filme plástico. E agora eu vou sovar por 7 minutos na máquina. Obviamente você pode fazer isso na mão também, mas é bem mais prático na máquina. Talvez eu faça, acho que eu vou deixar 10, porque como é farinha integral e eu tô usando só farinha integral, não tô usando nada de farinha branca, eu vou sovar por 10 minutos, um tempo bem prolongado pra, né, porque a farinha integral... Ups. Porque a farinha integral, ela é mais... Posso dizer, um pouquinho mais difícil. Ela demora um pouco mais para desenvolver o glúten que a farinha branca. Então, o ideal é a gente sovar um pouco mais. E como a minha cozinha, ela é fria, o que eu faço, eu aprendi um truque, que eu coloco o forno para esquentar. Na verdade, eu coloco a temperatura menor que ele tem, que aqui é 350 Fahrenheit. E aí eu coloco e eu deixo por exatamente 1 minuto. E aí depois desse minuto, eu desligo o forno e eu deixo a luz do forno acesa. Isso é o suficiente para deixar o forno um pouquinho mais quentinho. Claro, sem assar, não posso deixar o forno ligado sem assar a massa. E dá super certo, sabia? Normalmente quando eu tenho que deixar alguma coisa crescendo, como o pão, por exemplo, eu faço isso e dá super certo. E o resto é normal. Vou cobrir com o filme plástico, vou colocar um pano de prato por cima e deixar ali. E vou deixar por 1 hora, mais ou menos, até ele dobrar de tamanho. Assim tá a minha massa, pra você ver. Vou deixar dobrar de tamanho para aí sim a gente seguir para a próxima etapa. Porque pão, gente, pão é igual filho. Você tem que ficar o dia inteiro de olho.
É como criar uma criança. E você que acompanha o vlog sabe que normalmente eu não cozinho pro almoço, eu faço o dobro pro jantar. E aí é só esquentar e tal. Mas essa semana é aquela semana assim, aquela última semana do ano. Quer dizer, hoje é o primeiro dia já de 2026. Mas assim, aquele final, início que é uma loucura. E ontem eu tava muito cansada depois que, nossa, a gente chegou do restaurante super tarde do Réveillon e tal. A gente passou o dia inteiro fazendo nada. E aí a gente pediu um sushi e tal. A gente pediu bastante na hora do almoço pra ter o almoço e o jantar. Então eu não cozinhei e eu vou ter que cozinhar agora. Na verdade, eu nem vou ter que cozinhar muito, porque também essa semana teve um dia que sobrou umas batatas que eu assei. Tem batata e couve de Bruxelas aqui, então eu vou esquentar isso aqui no micro-ondas e eu vou fazer um frango rápido ali pra gente comer com essas batatas. Hoje a pressa nem vai sair daqui. Pão quentinho, dia inteiro, casa inteira cheira abraço. Neve cai lá fora, eu só vejo que aqui dentro tudo é espaço. Pão quentinho, bem no meio do meu peito desse laço. Deixa o frio lá fora inteiro, que hoje eu vivo em cada pedaço. Farinha na mesa, rádio bem baixo, mão afundando a vida no trigo, sova pra fora, tudo que aperta, cada respiro. Chegou a hora da verdade, hora de saber se cresceu ou não cresceu. Cresceu! Mais que o dobro, que era o que a gente procurava. Aliás, tá bem quentinho aqui, poderia dormir dentro desse forno. Olha isso, que bonito! Tem muita massa aqui, eu vou dividir em dois, no mínimo 2. E vou colocar em forminhas. Eu não sei como é que se chama. Aliás, não sei nem em inglês. Como é que foi que eu comprei isso? Tem um nome específico. São as forminhas onde a gente deixa o pão crescendo para ele tomar forma. Eu vou... Porque a minha ideia é assar na minha panela de ferro fundido. Não essa daqui, porque acaba com a panela. Então eu tenho uma panela que é mais velhinha. E eu asso dentro dela, porque ela é ótima para conservar a temperatura. Se você tiver uma panela de ferro fundido, usa. Se ela for esmaltada, cuidado, porque ela vai ficar muito tempo no forno, assim, estraga. Se ela for daquela que é direto no ferro, não tem problema. Se você tiver uma velha, que nem eu tenho uma velhinha que eu não me importo com ela, eu uso essa pra assar pão. Só que ela é pequena, ela não é do tamanho... Essa daqui seria o tamanho ideal, sabe? Ela é um pouco menor que essa. Então eu vou dividir em duas, vou colocar nessas cestinhas, que na verdade são cestinhas que eu comprei, que são pequenas mesmo, justamente pra caber na minha panela de ferro fundido. Vou deixar crescendo mais uma hora, mais ou menos, enquanto eu esquento o forno com a panela de ferro fundido dentro. Isso é importante. Eu esquento o forno com a panela dentro e aí quando tá na hora de assar, eu coloco o pão e a panela já tá super quente. Isso ajuda muito no processo. Mas agora vem a parte delicada de tirar esse pão daqui, essa massa, e formá-lo, como eu diria, vou colocar, dar forma ao pão, aos dois pães, pelo menos 2 que eu vou fazer aqui. Mundo lá fora tenta entrar, meias grossas. Meias grossas, blusa gigante, silêncio bom, quase dá pra ouvir. O tempo andando em passo de velho, hoje a pressa nem vai sair daqui. Pão quentinho, dia inteiro, casa inteira cheira abraço. Neve cai lá fora, eu só vejo que aqui dentro tudo é espaço. Pão quentinho, bem no meio do meu peito desse laço. Deixa o frio lá fora inteiro, que hoje eu vivo em cada pedaço. Farinha na mesa, rádio bem baixo, mão afundando a vida. Bom, e acabou de chegar a nossa caixa de carnes do mês. A gente tem uma assinatura mensal. A gente recebe essa caixa aqui com praticamente a nossa proteína do mês. Algumas coisas eu compro no Costco, por exemplo, salmão, camarão eu compro no Costco, mas carne, frango, também eu compro salmão, atum. Isso eu compro nessa, a gente deixa para essa assinatura, que é a Butcher Box, porque é uma carne de melhor qualidade, entregue em casa. A gente tinha muita dificuldade de achar carne que, depois que eu perguntei, alguém aí do Brasil me respondeu que no Brasil é chamado de carne de boi de pasto.
todo boi deveria ser de pasto, né? Mas enfim. No Costco a gente acha carne barata, obviamente, mas eu não gosto muito da qualidade. Então a gente prefere pedir. E essa foi uma alternativa que a gente encontrou que é um preço razoável e a gente consegue coisa de qualidade, essas carnes do dia a dia que a gente precisa usar no dia a dia. Então, aqui como eu falei, a gente tem essa carne de boi de pasto. A gente compra carne moída. Eu adoraria comer steak todos os dias, mas ficaria muito caro se a gente comprasse steak de boi de pasto. Então a gente faz um meio termo, a gente compra carne moída, que é mais barato, mas mesmo assim a gente consegue uma carne que é saudável, que é de qualidade, e eu acho super versátil. Na verdade, eu gosto muito de carne moída, porque tem dia que eu faço hambúrguer, tem dia que eu faço almôndega, tem dia que eu só faço na frigideira, refogada com cebola e tal. Eu acho muito mais versátil de fazer, dá pra fazer muita coisa legal. Então a gente pede muita carne moída. Como você pode ver, vem muita carne moída, porque é pro mês inteiro. A gente pede de frango, a gente pede... eles mandaram de novo, olha, peito de frango de graça pra gente. Eu acho que vai ficar um tempo. Ah, é? Que legal, eles têm mandado peito de frango pra gente. Esse a gente não paga por ele, a gente não pede, mas eles estão dando, não sei porquê, de graça pra gente como brinde. E peito de frango não é não é uma das partes preferidas do frango pra mim, porque eu acho muito seco. Acho que no dia a dia ele é difícil de você fazer o frango de uma forma, né, fácil. Então normalmente quando eu faço peito de frango eu faço alguma coisa no sábado, alguma coisa que eu posso preparar um molho especial, alguma coisa assim, porque no dia a dia eu acho meio difícil. Mas obviamente é a parte mais saudável do frango. Eu prefiro comprar a sobrecoxa. Eu adoro sobrecoxa, é a minha parte preferida do frango, e a gente compra sem pele, então é um pouco mais saudável e eu acho mais suculenta, porque claro, tem mais gordura que o peito, né? Eu acho mais suculenta, mais fácil de fazer, enfim, acho mais difícil ficar seco, sabe? Então pro dia a dia eu acho melhor, né? Mais fácil. A gente também costuma pedir do frango, cadê? A coxa do frango, que a gente gosta de fazer como snack. Eu faço na air fryer e a gente faz algum molhinho saudável, um tempero bem forte, assim, bem apimentado, assim, bem picante, e é como um snack pra gente comer vendo filme e tal. Aliás, podia fazer hoje à noite. Ah, não, hoje à noite vai ter pão. Mas é muito bom porque é proteína, então é um snack de proteína. De boi também, além da carne moída, a gente pede 2 steaks por mês. Esse steak de contrafilé, onde tá contrafilé. Normalmente a gente faz sábado à noite, quando a gente janta em casa no sábado à noite, e a gente faz alguma coisa um pouquinho mais elaborada, e eu adoro, cara. Pra mim, o prato preferido é steak com batata frita. Não tem coisa melhor nessa vida. Se eu pudesse, eu comeria todos os dias, mas não seria muito saudável, né? Eu também peço, a gente sempre pede um frango inteiro, porque salva. Primeiro que é bem barato você comprar o frango inteiro, né? É mais barato que você comprar o peito de frango, por exemplo. E eu gosto porque eu acho versátil e eu acho que é muito bom para aquelas semanas em que eu sei que eu vou ter algum dia que vai ser muito puxado pra mim. Então eu faço num dia e a gente tem comida para 2 ou 3 dias. Então a gente sempre tem um frango, porque é só colocar para assar, é mais demorado, claro, mas de preparo não tem quase nada. E a gente tem comida por 2 ou 3 dias, sem falar que um dia você come o peito, outro dia você come a coxa, outro dia você come a asa. Então, tipo assim, são partes diferentes, é como comer coisas diferentes e você cozinha só uma vez. E de peixe, cadê o peixe? E de peixe a gente costuma pedir atum. Eu tô achando que o frango foi substituição, sabe? Porque não tá vindo mais bacalhau. A gente não pediu bacalhau? Você substituiu alguma coisa que tava faltando? Enfim, a gente também pede 2 filés de atum. Eu tô nessa busca de conseguir fazer o atum de uma forma satisfatória. Se você acompanha os vlogs, você sabe, de vez em quando eu tento fazer atum. Eu adoro atum, eu adoro comer fora de casa, mas fazer em casa eu ainda não cheguei no atum perfeito e essa é minha missão. Vamos ver se esse ano eu consigo, né? E a única coisa processada que vem na caixa, mas que a gente adora, é esse hambúrguer de salmão, que é uma delícia e é muito prático. A gente faz às vezes sexta-feira à noite, sabe? Quando já
já não quero mais cozinhar, não quero mais lidar com a cozinha. Boto isso daqui na chapa, 5, 10 minutinhos, sei lá, não lembro quanto tempo. E coloca no pão e tá pronto. É um hambúrguer mais saudável, ainda assim muito gostoso, muito saboroso. E basicamente a gente pede a mesma coisa todos os meses. De vez em quando a gente muda uma coisa aqui, outra ali, mas já é uma variedade boa, né? Então assim, não é que a gente não cansa, mas ao mesmo tempo a gente não precisa ficar decidindo todo mês e eu já tenho mais ou menos na cabeça as receitas que eu quero fazer com cada uma dessas coisas, então facilita muito no dia a dia. Vida no trigo, sova pra fora, tudo que aperta, cada respira, mais teu abrigo. Relógio esquece de me cobrar, o forno acende um sol particular. Tu rindo à toa de qualquer nada, massa dobra, eu dobro de gostar. Agora a gente vai deixar por 30 minutos tampado, depois eu vou destapar e deixar mais uns 20 minutos mais ou menos. E aí eu ainda tenho esse aqui que sobrou, olha que lindo. Eu vou tapar com a outra cestinha e vou deixar isso na geladeira, que aí dá pra assar daqui a 1 ou 2 dias. Na verdade dá pra deixar até um pouquinho mais, mas esse pão a gente acaba com ele muito rápido. Então da próxima vez é só assar. Metade do trabalho, quer dizer, nem metade do trabalho, muito menos trabalho, né? Quem sabe até a gente pode assar no domingo de manhã pro nosso brunch. E eu deixei o outro tá no forno por 30 minutos tapado. Depois que passar esses 30 minutos, eu vou destapar e deixar mais uns 15 minutinhos pra dar aquela crosta crocante em volta. Ah, e aí vai estar pronto. Se você levar alguma coisa, eu quero isso daqui, ó. Olha que bonito. Yes. After tax will be 45. Mulher, não? Acho que é feminino. Ah, tá. Nossa, barato. Bom pra correr, né? Parece grande pra você. Ah, não, eles são grandes. Só tem de grande. Tem aqui. Preto, R$29,94. Nossa, barato. Acho que vou levar. Muito bom pra correr. Acho que vou levar esse aqui. É melhor do que levar o casaco com manga? Melhor. Tem aqui embaixo, ó, se você estiver procurando. Não, eu tava procurando. Sabe qual é o casaco cinza que eu tenho? Tipo aquilo dali, ó? Não exatamente. Será que você comprou, que eu comprei na Na Uniqlo? na Nike? Aham. Tipo aquele. Thank you. Have a good one. Quer? Deixa cedo. É. Precisa. Vou comprar pouca coisa. Tá bom. Ele double cream ali? Ele cabe no nosso... Grande. Acho que ele é grande. Mas ele tá barato. Quantas? 200 gramas, 170 é. Não tem o camembert. Eu acho que ele é o tamanho certo. Eu acho que o único problema dele é que ele é... Fino, né? É, ele é baixinho. Leva o camembert. Tá bom. O que você acha? Pode ser. Não ali, não? Do outro lado ali? Tem os outros ali, ó. Tá vendo? Ali, ó. O que é esse daqui? Tem mais opção. Tá até na promoção, ó.
É um brie. Não, mas 170 gramas também, é pouco. Esse é pequeno, do mesmo tamanho que eu quero. Ah, acho que eu vou levar essa rodela grande, então. Eu acho que é porque a gente tá acostumado com o do Costco, porque o Costco é grandão. Bom, né? Ok. Decepcionante. Quer mais algum queijo? Eu acho que o ano novo, galera. É, né? É verdade. Vamos levar algum salame pra botar na pizza domingo? Ah, como foi que a gente viu aquela vez que a gente acabou não levando? Entendi. Ah, esse chouriço salame a gente acabou não levando, porque aí tinha um que tava bem barato. Não era o prosciutto, não, né? O chouriço. Não, era o chouriço salame. Thank you. É, tem muito pouco queijo. Que tipo de queijo você quer levar? Sei. Bonito. Eu escolho queijo pela beleza da embalagem. Não sei. Cheddar. Ah, cheddar? Cheddar. Mas isso se come assim, tipo, só o queijo? Ou é pra fazer alguma coisa, tipo, derreter com sanduíche e tal? Aged 14 months. Interessante, é caro isso? É isso que tá em cima. Acho que não é não, acho que é esse daqui, ó. Não? Não. Ah, É esse esse. aqui. Ah, o Black Bomber, esse aqui. Esse daqui, ó, ele é com o quê? Ah, com chocolate. Não sei, tô com medo. Ah, olha aqui, é um cheddar que é de... Ah, já vem até com panelinha. Ah, vem com... É uma panelinha de louça pra você. Aqui, ó, R$2,99. Quer levar em vez do brie pra gente experimentar? Ah, não sei. Tá. Porque igual um fundi, né? É. Quer então arriscar o chocolate? Pode ser. Quer essa daqui, ó? Essa presidente? Não, é, com sal. Você leva com sal ou sem sal? Eu prefiro com sal. É porque sem... É, não vou usar pra cozinhar mesmo. 50? 2,50 Isso é uma boa promoção. 72% de desconto, 2,50 é esse. Esse mesmo. Quantos? A pergunta é Podia ter de quantos? chocolate dark, né? Que é o que eu gosto. 4? Na quarta. $10, amor. 4. Nem na loja da Lindt a gente acha esse preço. Aqui, ó. R$1,94 o MM, ó. Também de Natal. Tem, né? Não sei. 1 ml. Só MM. É que esses aqui já vão aproveitar já o Valentine's Day. Por cima de Natal. Tem esse Ghirardelli aqui também. Só pra você comparar, olha só. $5 o de Valentine's Day. Olha o tamanhozinho. Quantos gramas de chocolate tem Tá aqui? do lado. 30 gramas. 30? Quanto tem esse ursinho? Aqui. 100 gramas. Cada um. 400 gramas de chocolate. Or begin entering item. Ai, que bonito! Será que sobrevive essa rosa? Por que não sobreviveria? Não sei, porque é inverno, no caso não tem luz. Tá linda essa, né? Será que dá cheiro na casa? Sei lá. Se tem cheiro. Cheiro. Bonito. Vou levar essa.
pesado? Ah, porque o leite tá aqui dentro, né? Passamos no mercado que eu queria comprar um brie pra gente fazer, pra gente comer o pãozinho que eu fiz hoje. Só que a gente acabou trazendo um outro queijo que a gente ficou curioso, que é tipo um fondue de cheddar. E a gente achou, sei lá, tá muito bonita. A foto tá muito bonita. E a gente ficou curioso também porque ele já vem com a louçazinha pra você... Esqueci, pra você assar, derreter no forno. Eu tenho a forminha de brie, que é própria pra isso. E aí eu vi isso daqui, achei interessante, porque isso aqui é menor e a minha é maior. Então, às vezes, a gente quer fazer uma coisa menor. Vou ter um outro pote pra fazer pra queijos menores. E também porque eu fiquei curiosa de cheddar. Nunca vi cheddar assim derretido. Vamos ver como é que é. Ah, e outra coisa. Esse aqui é com Sauvignon Blanc, com vinho branco. Então, assim, achei bem assim, parecido com o fondue, né? Porque o fondue, ele é com vinho, ele é uma mistura de alguns queijos com vinho, com Sauvignon Blanc, aliás, acho que é. Vamos ver, já botei o forno pra esquentar pra gente experimentar. Porque eu tô muito curiosa também pelo pão, pra saber sobre o pão. Aí a gente acabou e comprou outras coisas. A gente comprou salame pra pizza, nossa pizza de domingo, que sempre tem. E aí, gente, passou o Natal e baixou muito o preço do chocolate de Natal. Olha esses ursinhos da Lindt, R$ 2,50. Tava acho que 72% de desconto. R$ 2,50. Ele tem 100 gramas cada ursinho. E aí tinha um pacotinho de... Já pro Valentine's Day, que é a próxima data comemorativa, né? O Dia dos Namorados aqui é 14 de fevereiro. E um pacotinho com 30 gramas de chocolate tava $5 da Lindt. A gente comprou 4 ursos. A gente adora chocolate. Eu amo chocolate. Então, assim... E vamos combinar que ursinho nem é tão Natal, assim. Mas se fosse rena, se fosse Papai Noel, comprar do mesmo jeito, que por esse preço. Mas o urso dá até pra guardar pra Páscoa, viu? Urso, coelho, é tudo mamífero, né? A gente comprou também manteiga pra gente comer com pão também. Ah, e aí eu vi esse queijo que é com chocolate, também fiquei curiosa. A gente adora comprar esses queijos que são, como eu posso dizer, infusos, como é que chama isso, amor? Infused. Como é que eu posso chamar? Mergulhado? Marinado, que vem com alguma coisa diferente. Normalmente a gente compra com algum vinho, tem vários tipos de vinho. A gente, quando compra queijo, a gente compra às vezes o brie ou o camembert pra derreter, e a gente compra algum outro mais comum, né? E a gente sempre se aventura em algum diferente que a gente vê por lá. E aí dessa vez a gente vê isso com chocolate. Com chocolate eu nunca experimentei. Então, vamos lá. A gente já comprou com whisky, com vinho, com café, com várias coisas. E a outra coisa é o leite, que aqui no Canadá é em saquinho. Lembrando que que a notinha vai estar lá na newsletter. Se você quiser ver, você pode ir lá na newsletter que eu publico todas as notinhas de compras, de restaurantes, de saídas, tudo lá você encontra lá na newsletter. Se você ainda não é inscrito, vai lá em lucianacouto.com.br que você encontra lá. Chave girando na porta, sapato jogado no chão, casaco cai pela sala, silêncio cheio de som. Muito bom, amor. Tá bom? Tá bom. Macio. Hum. Muito bom. A casca poderia ter ficado mais crocante, eu acho. Né? Acho que eu deveria ter deixado menos tempo com a tampa, para depois deixar mais tempo sem a tampa para ficar mais crocante. Entendi. Muito bom. Cheio de som, luz amarela na cozinha, relógio nem quer trabalhar, garfo encostado na pia, teu cheiro vem me buscar, noite de sexta, enfim, abre o vinho só pra mim, ou pra você se chegar pertinho assim, brindo baixinho sem pressa de ir